Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá, porque o assunto hoje é bem interessante. Que assunto é esse, professora Andresa? Bom, nós vamos conhecer mais um gênero textual aí que vocês podem até não ter ouvido o nome, mas eu tenho certeza que acesso a esse gênero vocês têm e muito. Que gênero é esse? O anúncio publicitário. Isso mesmo, é um nome diferente, né? Mas é bem aí próximo ao nosso cotidiano, ou seja, ao nosso dia a dia. O que vem a ser o anúncio publicitário? Onde eu o vejo? Para que ele serve? E quais são aí as suas partes, as suas características? Justamente isso que vamos estudar hoje. Então fiquem ligadinhos, pois vamos começar a nossa aula explorando um texto com as primeiras informações desse gênero textual e vamos conversando durante a aula, explicando tudinho para vocês. Vamos lá? Anúncio publicitário é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Vamos parar por aqui na nossa leitura do texto e vamos conversar um pouquinho sobre essa informação que o texto começou a nos dar. Tem alguns, preste atenção, detalhes no nosso texto que a gente tem que entender. Ele é um gênero textual que ele promove um produto ou uma ideia, ou seja, ele vende um produto ou ele transmite uma ideia de comportamento, de consumo, e a gente vai entendendo bem isso aí. Ele é veiculado. O que é isso, professora? Diferente, né? Essa palavra para nós. Veiculado pelos meios de comunicação de massa. O que isso quer dizer? Bom, ele é transmitido e veículos de comunicação de massa são aqueles que atendem assim, que chegam a muitas pessoas. E quais são os principais? Os jornais, as revistas, a televisão, o rádio e a internet, que hoje é o meio que a gente mais acessa, a TV e a internet, não é mesmo? Então, eles são transmitidos através desses veículos de comunicação, dessa forma, desse produto ou dessa ideia chegar até você aí na sua casa. Vamos continuar a nossa leitura? Nós podemos encontrá-los também. Então, tem outras formas, né, da gente encontrar esse anúncio publicitário. Ó a palavra difícil aqui, ó. Outdoors. O que são outdoors? Outdoors são aquelas... Vamos ver se vocês vão identificar com o exemplo que eu vou dar. São aqueles cartazes bem grandes que ficam nas margens das avenidas, das ruas. Se algum dia você tiver a oportunidade, por exemplo, de sair com a mamãe para ir ao supermercado, observe assim, ó, nas margens das ruas, que vocês vão ver aqueles cartazes enormes fazendo propaganda de escolas, de faculdades, de supermercados e muitos outros também sobre vacinação, né, que é tão importante nessa época que estamos vivendo. Então vão ter vários tipos de assunto que é de interesse da população de saber e vão estar expostos nesses cartazes gigantes nas margens das ruas e avenidas. Vamos seguir em mais outros lugares. Como a gente pode encontrar o anúncio publicitário? Em panfletos. A gente chama também de folhetos. Panfletos ou folhetos. Vai ficar fácil de você identificar com o exemplo que eu vou dar.
Você está andando lá vamos dizer, na Marechal Floriano com a mamãe e de repente alguém chega, te entrega um papel. Isso é o folheto de alguma propaganda. Pode ser de um consultório dentário, pode ser também de uma ótica, né? E muitos outros serviços de bancos que fazem empréstimos, né? Te entregam aquele folheto ou panfleto para te informar do produto ou serviço que eles estão oferecendo. Vamos seguir? Faixas ou cartazes na rua, no ônibus. Aqui também vocês já podem observar. Quando vão andar lá, né, da sua casa até um local que você precise utilizar o transporte público, que é o ônibus, vocês podem observar que também podem possuir os cartazes informativos, né, sobre a própria empresa, ou também um outro tipo de produto, de serviço, principalmente quando estamos em campanhas de vacinação dos nossos pets, né, que a gente chama dos animais domésticos. Realmente eles espalham os cartazes para poder informar a população qual o dia, qual o horário, o local em que acontecerá essa vacinação. Então, os cartazes são bem importantes também, porque eles podem nos promover tantos produtos quanto serviços que são úteis a mim, a você, ao papai, à mamãe, para a gente ficar por dentro e não perder nada. Continuando. Os anúncios, olha que importante, eles têm a função de convencer a população a adquirir produtos ou serviços. Então, professora, qual a finalidade do anúncio publicitário? Ele vai convencer ao público-alvo dele a adquirir aquele produto que ele está fazendo a propaganda ou também a ter uma atitude que o próprio anúncio publicitário está falando. Veja o nosso exemplo aqui, ó, do nosso folheto ou panfleto. Ele está falando sobre uma atitude que às vezes ainda acontece nas escolas, que é o bullying, aquela brincadeira sem graça, né, que deixa o coleguinha que está recebendo a brincadeira triste. Então, diga não ao bullying. Esse folheto ou esse cartaz ou esse panfleto, ele está promovendo uma ideia de mudança de comportamento. Que mudança é essa? Querendo fazer vocês, crianças, a entenderem que a brincadeira só tem graça quando os dois, quem faz a brincadeira e quem recebe, estão se divertindo. Se uma das partes ficar triste, ó, não é legal continuar com essa brincadeira. Bullying não é legal. Isso que esse folheto, esse panfleto está promovendo uma ideia de que o bullying não é legal. Vamos avançar? O nosso anúncio publicitário ele possui algumas características. Vamos conhecer algumas? Os textos são, preste atenção, atrativos, curtos e com linguagem informal e possuem imagens sugestivas. Vamos entender o que quer dizer? Os textos são atrativos, ou seja, quando você bate o olho, você já quer saber do que se trata. Podem ser curtos e com a linguagem informal, ou seja, aquela linguagem que a gente utiliza no dia a dia, bem próximo, né, do nosso cotidiano. Por isso esse texto é tão chamativo, porque está muito próximo da realidade das nossas conversas, de como a gente fala. E as imagens, professora? As imagens são sugestivas, ou seja, tem muito a ver com o tema
do anúncio publicitário, onde você já olha, você já sabe do que aquele anúncio quer falar. Eles têm verbos no imperativo. O que é isso, professora? O verbo no imperativo, eles transmitem uma ideia de um pedido, uma ordem ou um conselho. Eu vou dar o exemplo que vocês vão entender. Prestem atenção nos nossos exemplos. Ó. Cumpre batom. Olha o verbo. Ele nos dá uma ideia de sugestão, de uma ordem, de um pedido. Cumpre batom. Olha o segundo, ó. Beba água. Beba água. E o terceiro, beba com moderação. Dá uma sugestão, né? Dá um conselho, beba com moderação. Essa frase geralmente aparece nas propagandas das cervejarias, quando vão fazer propagandas de cerveja. Beba com moderação. E por último, na nossa característica, possui receptor e emissor. O que seria isso, professora? Vamos entender. Na nossa conversa aqui, na nossa aula aqui, eu, professora Andresa, estou passando o conhecimento para vocês. Então, eu estou transmitindo, eu sou emissora do conhecimento. E receptor, são vocês aí que estão recebendo esse conhecimento. Vamos lá? Emissor é quem transmite e receptor é quem recebe. Agora, para finalizar a nossa estrutura do anúncio aqui, vamos só entender um pouquinho mais. Ó, o nosso anúncio ele possui título, pode ser o nome do produto, né? Ele tem a imagem sugestiva. No caso do nosso anúncio aqui, ele está vendendo um sopão de grão com espinafres. Então, eu tenho que colocar a imagem do produto. Tem o logotipo. O que é logotipo? É a empresa que faz esse sopão aí, né? Os anúncios de publicidade, de propaganda, sempre falam das empresas que estão por trás daquele produto. Texto de argumentação. Geralmente tem aqui. Aqui está bem pequenininho, não vai dar para a gente ler. Mas o que é o texto de argumentação? A empresa quer colocar ali alguns argumentos, motivos para você consumir esse sopão. Eles vão argumentar, eles vão falar com vocês quais os benefícios dessa sopa, o que essa sopa contém, que vai fazer bem para a sua saúde, e vão tentar te convencer a consumir o produto deles. E por último, o slogan. O slogan é aquela frase que fica na cabeça da gente. Por exemplo, quando eu falo assim, quando eu vejo a propaganda assim da TIM, né? Terminou a propaganda, eles colocam lá, TIM, viver sem fronteiras. Essa frase, toda vez que eu escuto viver sem fronteiras, eu já lembro da operadora TIM. Um outro exemplo aqui também, quando eu falo assim, na propaganda finalzinho, eu acho bem bacana essa propaganda. Red Bull, te dá asas. Eu já lembro toda vez que eu escuto o finalzinho, o slogan, te dá asas, eu já sei que faz referência ao Red Bull, que é um energético que deixa a gente animado, né? Tira o cansaço. Então, toda vez que eu vejo te dar asas, eu associo ao energético Red Bull. Bom, agora nós temos o nosso anúncio publicitário, que nós vamos observar os detalhes dele e nós vamos responder algumas perguntas. Vamos lá? É um folheto ou panfleto de uma loja, gente. Que loja é essa? Olha o título. Agropecuária Boi Gordo,
que se localiza em Buriti de Goiás. E o nome do proprietário? Olha aqui, ó. O Wellington Caetano, que tem como apelido, ou seja, como ele é conhecido, Pipoca. E nesse folheto também tem o telefone da loja, tem o slogan, olha aqui o slogan, ó. A frase que vai, né, representar essa loja, buscando o melhor para o homem do campo, e tem os produtos que essa loja oferece. Se você for lá, você vai encontrar esses produtos. Quais são? Medicamentos, vacinas, rações, sal mineral, ferragens e artigos country. Esse panfleto, ele tem um público-alvo, ou seja, a loja aqui, ela fez esse panfleto para divulgar produtos para um tipo de público que elas querem alcançar. Pessoas que gostam de artigos country, chapéu, bota, aquele cinto. Lembra lá não sei se vocês vão lembrar, mas se vocês perguntarem para o pai de vocês, eles vão saber falar com vocês. Na época da exposição mesmo, que a gente ia e todo mundo ia caracterizado com chapéu, calça jeans, bota. Isso são artigos country. Mas também o público que trabalha com a criação de gado. O que é isso? Que cria boi, vaca. Veja a imagem sugestiva dos bois bem cuidados num pasto verdinho. Então esse é o público-alvo. As pessoas que criam gado geralmente vivem na área rural, ou seja, no campo, fora da cidade. Prestou bem atenção no nosso anúncio, na nossa propaganda? Vamos lá responder algumas perguntas. Este texto é fácil demais, né, gente? 3 opções, uma resposta correta. Ele é uma receita culinária? Não. Ele é uma notícia? Também não. Ou ele é um anúncio publicitário? Ficou fácil, né? Ele é um anúncio publicitário. Letra B. Que objetivo o autor pretende atingir com essa propaganda? Ele pretende divertir a gente com essa imagem desses boi bonitos aí? Não. Ele fez um convite? Também não. Ou ele quer divulgar a loja? Bom, viu que ele colocou todas as características da loja, onde que, qual a cidade, telefone, então ele quer divulgar a sua loja. A letra C, facinho também. Quem prestou atenção no anúncio vai responder de primeira. Qual que é o nome da loja? Agropecuária Boi Gordo. E a letra D? Vamos ver se vocês vão lembrar quem é o proprietário desta loja. Lembra que eu falei o nome dele e falei até como ele é conhecido, ou seja, o apelido? O Wellington Caetano, conhecido como Pipoca. Letra E. Os anúncios publicitários precisam de um veículo de circulação para ser apresentado ao público. Qual veículo foi utilizado nessa propaganda? Será que foi um jornal? Será que foi a internet? Ou foi um folheto que a gente chama de panfleto? Bom, se fosse no jornal, tanto digital, online, ele estaria inserido numa folha do jornal. Lá não está falando, só está o anúncio separado. Se fosse na internet, poderia ser um vídeo, poderia também estar esse panfleto fixado numa página na internet, mas também não estava dando essa informação que ele estaria numa página na internet. Então, o nosso anúncio publicitário, ele foi veiculado através de um folheto, ou conhecido também como panfleto. A letra F. Em um anúncio, é comum aparecer uma frase. Lembra que eu falei?
fácil de ser memorizada e que procura chamar a atenção do leitor. Essa frase é denominada slogan. Falei aqui, né? Qual é o slogan da nossa loja? Lembra quando a gente leu o anúncio? Qual que era? Agropecuária Boi Gordo, buscando o melhor para o homem do campo ou Buriti de Goiás? Bom, Buriti é o local, agropecuária é o nome da loja. Então, o nosso slogan é buscando o melhor para o homem do campo. Letra G. Nesse conjunto de texto e imagem, o que mais chama a atenção do leitor? E aí, gente? Primeira coisa que vocês veem em um anúncio publicitário, o que a gente olha primeiro? Será que a gente olha o texto para ler ou a imagem? Isso mesmo, é a imagem. A imagem é por isso que ela tem que ser sugestiva. Então, nós vamos marcar um X na imagem. Ela tem que chamar a nossa atenção. Agora, a letra H. A imagem que ilustra o texto é de uma paisagem e vários bois. O que essa imagem sugere? Será por que o publicitário colocou essa imagem? A imagem sugere o assunto do anúncio. E se você quiser completar aí também, ela mostra bois bem cuidados. Ou seja, se você consumir os produtos dessa loja, a sua criação de gado vai ficar bem parecida com aqueles bois bonitos, né? Bem cuidados. Então é isso que o anúncio quer dizer. Letra I. Segundo o texto, o que você pode encontrar na loja? Quais os produtos? Lembra que nós falamos também? Então vamos lembrar? Medicamentos, aqui ó, vacinas, rações, sal mineral, ferragens e os artigos country. São esses os produtos que ele colocou que você pode encontrar lá na loja. Letra J. Preste atenção. Público-alvo do anúncio. Esse texto é direcionado para... Lembra que eu falei também que é direcionado para os criadores de gado? Então, será que são para as pessoas que vivem na área urbana, ou seja, na cidade? Ou será que são para as pessoas que vivem na área rural, ou seja, no campo? Ou para donos de animais pequenos, como cachorro, gato? E aí, gente? Lembra que eu falei que os criadores de gado geralmente ficam na área rural, né, afastado da cidade, nos campos. Então, a nossa resposta, pessoas que vivem na área rural, ou seja, no campo. A palavra, olha a letra K, medicamentos, é o mesmo que? Será que é o mesmo que alimentos? É o mesmo que remédios ou perfumes? Qual dessas três palavras, se eu trocar lá no anúncio publicitário, vai querer dizer a mesma coisa? Ou seja, qual sinônimo de medicamentos? Remédios. Então, toda vez que eu falo sobre medicamentos, eu estou falando sobre remédios. A letra L. Nós vamos retirar do anúncio que nós lemos um substantivo próprio. Nome de pessoas, lugares, praças e outros. Eu dei uma sugestão, o nome do proprietário, o Wellington. Mas precisa ser o mesmo? Não, pode ser outro também, substantivo próprio. Letra B, substantivo comum. Aquele que é comum a um conjunto de seres, né? Então, eu tirei o exemplo homem. Homem é um substantivo comum, que eu falo sobre todos os homens, como o próprio é o Wellington, que é próprio do nome do proprietário da loja. Agora, uma palavra monossílaba, será que tem lá no nosso anúncio? Monossílaba, uma sílaba. Eu achei a palavra sal. Quando eu faço a divisão silábica,
a palavra sal possui somente uma sílaba. E a letra D, uma palavra trissílaba, que nós estamos relembrando aqui. Trissílaba, 3 sílabas. Também achei que é a palavra vacinas. Vamos ver se são 3 mesmo? Vacinas. 3 sílabas. Bom, que pena. Andrezinha chegou, eu tenho que ir embora. Mas eu deixo aqui um recadinho. Visite a nossa plataforma SMED GV. Vai aparecer uma imagem aqui, ó, no cantinho da tela, que vocês vão apontar a câmera do seu celular e vão ser direcionados para a plataforma. Também se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Fique por dentro de toda a aula postada lá e visite as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas deixa, ó, beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!